e também o Estúdio CBN. Vamos falar de educação, mas com uma coisa focada também na saúde, né? Um levantamento feito a pedido da Secretaria de Estado da Educação revelou que o impacto na aprendizagem causado pela pandemia da Covid-19 é maior entre os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública estadual. Essa avaliação foi aplicada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora em estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, no início do ano letivo de 2021 da Secretaria Estadual de Educação. A respeito desse assunto, a gente conversa agora com Ítalo Francisco Curcio, coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a quem a gente já agradece aqui essa participação no CBN Campinas. Muito bom dia, professor Ítalo. Bom dia, Flávio. Bom dia, André. Eu agradeço a CBN Campinas mais uma vez por poder compartilhar com vocês e com os rádio ouvintes e quem nos assiste aqui um pouco daquilo que a gente vem acompanhando e vem estudando. Muito obrigado e um bom dia a todos. Professor Ítalo, a gente pode citar, né, uma constatação que a olho nu a gente mesmo conseguia perceber, né? Porque se a gente pega uma comparação de 5º a 9º ano com alunos da 3ª série do ensino médio, esses alunos já têm uma capacidade cognitiva já pronta, né? Essa socialização já aconteceu ao longo de todo esse período até chegar a esse ano aqui do ensino médio. Essas crianças aqui ainda estão se formando como pessoas. E olha que a gente está falando do 5º ao 9º, hein? A gente está falando já do ensino básico. E esse eu acho que deve ser o grande impacto, né, dessa ausência das aulas presenciais. A gente fala, tem que ter saúde, tem que ter segurança, tem que ter vacinação. Mas as crianças estão sofrendo muito com essa falta de socialização, né? Não tenha dúvida. A socialização, ela realmente faz muita falta. Essa é uma das qualidades da escola, não é? Por isso que nós defendemos a importância da escola. Defendemos a importância da escola porque, dentre outros acréscimos que se dão ao desenvolvimento da pessoa humana, está a sociabilidade e a socialização. Isso é muito importante e tem que ficar claro. E certamente nesse quase 1 ano e meio agora, não chegamos a tanto, mas estamos chegando lá, de afastamento, ou mesmo com esse efeito sanfona que a gente tem, esse vai e vem, essa socialização e essa sociabilidade está sendo prejudicada significativamente, sem dúvida. Professor Ítalo, muito bom dia para o senhor. André Berenguel aqui, prazer em falar com o senhor também. Estava buscando algumas informações aqui e tive aqui com relação a esse estudo, né, que foi feito a pedido do governo do estado. E no ensino médio do estado, depois de ter piorado na última edição em 2017, ele registrou as mais altas notas do estado em português e também em matemática desde 2005. Sim. Mas manteve-se no 4º lugar na lista nacional, mesmo melhorando, não atingiu a meta, que era de 4,9 no caso. Em 2017, a nota de São Paulo no ensino médio caiu de 3,9 para 3,8. E agora, né, da edição passada, a última edição, foi para 4,3, mas não chegando a 4,9. O governo do estado fala nessa defasagem, né, mas a gente viu que mesmo melhorando, continua abaixo. O que eu quero dizer com isso? O governo está criticando, entre aspas, né, essa suspensão das aulas, mas mesmo anterior à pandemia, o governo precisava e muito melhorar o próprio ensino na rede pública estadual. Muito bem, André. Você fez umas colocações muito importantes nesse momento e que eu quero lembrar o seguinte: não existe uma mudança brusca em nenhum processo e muito menos na educação. Toda a mudança, ela ocorre ao longo do tempo, como um espectro. Às vezes mais acentuado, mais rápido e às vezes mais lento. Mas quando se quer avançar, certamente não se tem um salto. Por quê? Porque as gerações se sucedem. Então você tem, por exemplo, uma criança que está hoje no 5º ano, o ano que vem vai para o 6º ano, essa criança ela vai evoluir paulatinamente. Você não tem um salto. O que você tem, na verdade, é o crescimento de uma geração.
você pode perceber que os dados de 2019 realmente, em relação aos dados anteriores, apresentam um significativo avanço, não foi pouco, tá bem? Então, esperava-se um avanço ainda maior antes da pandemia, por quê? Porque você teria este espectro contínuo e este avanço que nós deveríamos ter. Agora, claro, nós não podemos culpar tudo ou levar essa culpa tudo em cima da pandemia. A pandemia realmente trouxe muito desconforto, houve perdas. E quando eu digo que houve perdas, eu tenho que lembrar que houve perdas em relação àquilo que se planejou em 2019. Porque em 2019 ninguém imaginava que poderíamos ter uma crise como esta, que é imprevisível. Já se fala até em 2, 3, 4 anos até sairmos razoavelmente da crise, porque também não se sai com uma alforria instantânea. Essa saída também será gradativa. É muito mais fácil chegar a esse desastre do que atenuá-lo. Agora, houve uma perda em relação ao que se previu em 2019. Isso sim. Então, nós temos que considerar. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que o processo educacional que se desenvolveu não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, ele tem um tempo para apresentar esses resultados. Por isso que você tem, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que foi estabelecido em 2014 e tem vigência de 10 anos. Em 2014, quando se estabeleceram as 20 metas do PNE, se estabeleceram 20 metas para serem atingidas ao longo desses 10 anos. Então, tudo tem que ser contínuo. Agora, de fato, nós tivemos uma perda, e as perdas maiores geralmente ocorrem nos últimos anos dos ciclos. Então, você citou aí, por exemplo, o 5º ano, você citou o 9º ano do ensino fundamental. Então, você citou o último ano dos anos iniciais do ensino fundamental e o último ano dos anos finais. Agora, eu particularmente vou ao seu encontro e concordo com você plenamente que a perda maior está no 3º ano, na 3ª série do ensino médio. Por quê? Porque esses alunos do 3º ano ou da 3ª série do ensino médio que concluíram o ensino médio em 2020, não tem como estabelecer um plano ou um projeto de recuperação. Quem tem que fazer isso hoje é a universidade. Muitas universidades, já neste ano de 2021, implementaram um projeto de reforço ou de atualização de informações necessárias para o ingresso no curso que eles se dispuseram a fazer, tá claro? Então, nesse sentido, nós temos que pensar que ocorreram perdas em relação ao que se pensou em 2019. Agora, nós temos que replanejar isso para 2020, mas nós vamos bater mais um papinho daqui a pouco. Esse replanejamento, professor Ítalo, e o senhor citando perdas. Essas perdas, e quando a gente pega diferentes faixas etárias, né? Ensino fundamental, ensino básico, ensino médio, essas perdas são recuperáveis? Infelizmente a gente não sabe agora a situação de como vai ser durante todo esse período aqui de 2021, quanto tempo a gente vai ficar, se a gente vai ter essa sanfona mesmo, como o senhor citou. Mas dá para recuperar isso? Dá para recuperar para essa criança, para esse adolescente? Então, Flávio, nós como educadores, nós temos condições de desenvolver projetos pedagógicos de recomposição, de reposição e até de atualização quando for o caso. Eu digo sempre que enquanto estamos vivos, nós temos condições de recuperar. O problema se dá quando alguém morre, aí não tem mais o que fazer. Então, certamente, nós temos que preservar a vida. Você começou a nossa entrevista falando que nós temos que conciliar saúde, educação e outros temas também ligados à sociedade, mas principalmente saúde e educação. Então, primeiramente, cuidar da vida. Estando vivos, nós podemos pensar em atualização, planejamento para recomposição e para reposição. Eu digo que as maiores perdas ocorreram com a 3ª série do ensino médio, 3º ano do ensino médio. Por quê? Porque você tinha um plano para a conclusão do ensino médio e isso, infelizmente, não ocorreu.
e por isso que as universidades e muitas universidades de ponta já estão desenvolvendo, mesmo que remotamente, projetos de atualização e de recomposição de alguns componentes curriculares, de alguns conteúdos programáticos necessários para o bom desempenho no curso que eles se dispuseram a fazer. Então, isso vai ficar por conta da universidade, o quanto ela vai conseguir recuperar. Ao longo do curso terá que se recuperar, porque se eu estou formando um médico, daqui 6 anos, esse médico tem que ser formado com o mínimo necessário para ser um bom médico. Então, ao longo desses 6 anos, teremos que, inclusive, tirar o atraso que eventualmente ocorreu durante a pandemia. Agora, o detalhe é o seguinte, quando se fala em ensino fundamental, principalmente ensino fundamental, anos iniciais, nós temos o problema da alfabetização e letramento, que geralmente ocorre entre o primeiro e o terceiro ano. Aí é que nós precisamos entender. E a minha recomendação aos pais que nos ouvem, na medida do possível, não mude seu filho de escola, porque cada escola teve uma situação singular. Então, certamente, os dirigentes desta escola já estão pensando num planejamento de recomposição e de reposição. Se você muda o seu filho de uma escola para outra, a não ser que seja inevitável, vai fazer o quê? Existem casos que não temos como evitar. Mas se você puder manter seu filho na mesma escola, certamente o plano virá. Como será? Cada gestor vai trabalhar juntamente com pais, associação de pais e mestres nos casos das escolas públicas, sejam elas municipais ou estaduais, ou mesmo no caso de reunião de pais, no caso das escolas não públicas, privadas, filantrópicas, comunitárias, confessionais, enfim. Essas escolas já estão pensando, já estão fazendo planos de recomposição de conteúdos. Então, Flávio, existe a possibilidade, sim. Dá muito trabalho, é preciso dedicação, mas a minha sugestão nesse momento, pai, mãe que me ouve, se possível, não mude seu filho de escola. Por quê? Porque essa escola sabe o que deixou de dar. Professor Ítalo, até com relação a isso que você colocou, que acho que é de fundamental importância, né? Colocou aí o papel dos pais nesse contexto todo. Eu tenho uma filha que vai fazer 6 anos no próximo mês e ela praticamente está sendo alfabetizada, né? Está no primeiro ano, no homeschooling, né? A gente que acabou colaborando com todo esse processo. Agora, qual a função e papel dos pais mais do que nunca, né? Que a pandemia, o senhor até falou nessa questão da alforria aí, da noite para o dia acabar tudo isso e voltar a uma normalidade, essa função dos pais que continua nesse processo de alfabetização, contribuindo com o Estado para que essa defasagem não seja ampliada. André, você tocou num assunto muito delicado, que é o homeschooling. Na verdade, hoje nós estamos vivenciando um homeschooling forçado, não é? A sua filha, graças a Deus, tem a oportunidade de ter pais que podem auxiliar na alfabetização, mas nem todos os pais podem fazê-lo, por várias razões. Alguns até poderiam por questões intelectuais, mas não podem por questão de tempo. Outros não têm condições intelectuais realmente para dirigir uma alfabetização. Essa alfabetização, quando ela é feita de forma improvisada, sem critérios, ela tem também suas consequências. Claro que, como eu disse há pouco, o ser humano ele não perde, ele deixa de ganhar conhecimento. Então, isso também é importante. O papel dos pais é importante. Na medida do possível, todos os pais que podem contribuir com o acréscimo de conhecimento aos filhos, claro que tudo isso é bem-vindo, mas eu digo, qual parcela da população tem a oportunidade de ter pais como o André? Esse é o fator. Então, nós temos que considerar que, eu não tenho dados concretos, mas, grosso modo, pela experiência que temos, certamente mais de 70% da nossa população não tem condições de dar essa assessoria que o André está dando para sua filha. Ítalo Francisco Curcio, coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Mackenzie. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender a CBN. Muito obrigado, professor. Disponha, eu espero que vocês tenham, assim, algum esclarecimento nesse sentido para esse grupo de ouvintes, de espectadores que estão nos vendo. Para mim é muito importante compartilhar esse tipo de coisa, gente. Por quê? Porque eu penso que
a educação é uma confluência e uma convergência de interesses. Nós temos aí família e escola trabalhando juntos. Se nós trabalharmos com cumplicidade, eu não tenho dúvida que nós sairemos dessa crise e sairemos ainda com ganhos. É preciso planejar. Muito obrigado, agradeço a todas e a todos que me ouviram e contem comigo. Um forte abraço. Muito obrigado, são 10 horas e 57 minutos.